pessoal, vamos para a nossa segunda aula da semana. Preparados? Bom, a pergunta é, vocês já ouviram falar em causos? Hein? Já escutaram aquelas histórias que os antigos contam, aqueles causos, né? Assim, que falam sobre lobisomem, mula sem cabeça, algumas histórias assim, né? Outras também bem fantasiosas, já escutaram? Pois hoje a aula é sobre isso, sobre causos. Vamos lá? Vamos ver de que é que trata essa história aí? Página 207. Vamos lá juntinhos. Prática de leitura, texto 3, causo. Você leu um causo contado por Rolando Boldrin, originário do interior do estado de São Paulo, representando os modos de falar e a visão do mundo do caipira. Agora você vai ler um causo dos Pampas Gaúchos, interior do Rio Grande do Sul, contado por Mário Quintana. Vamos lá? Página 207, galerinha. Será que o modo de falar e as palavras do causo gaúcho são parecidos com os causos do paulista? O que você acha? 2. Leia o título do causo. Que animal estranho será esse ao qual o título se refere? 3. Como as pessoas devem ter reagido à chegada deste animal? Hein, gente? Como é que deve ter reagido à chegada desse animal? Vamos ver como é aí no texto, né? Trata-se de uma história repleta de palavras e expressões típicas do Rio Grande do Sul. Por isso, para entender, consulte o glossário. Vamos conferir? Aquele animal estranho. Os do Alegrete dizem que o caso se deu em Itaqui. Os de Itaqui dizem que foi no Alegrete. Outros juram que só poderia ter acontecido em Uruguaiana. Eu não afirmo nada, sou neutro. Mas, pelo que me contaram, o primeiro automóvel que apareceu naquela brava indiada... Peraí, viu, gente? É isso mesmo. Naquela brava indiada, eles o mataram a pau, pensando que fosse um bicho. A história foi assim como já lhes conto. Metade pelo que ouvi dizer, metade pelo que inventei e a outra metade pelo que sucedeu às deveras. Viram? É uma história tão extraordinária, mesmo que até em 3 metades. Bem, deixemos de filosofanças e vamos ao que importa. A coisa foi assim, como eu tinha começado a lhes contar. E um peãozinho estrada fora no meu petiço, trope, trope, trope. Este é o barulho do trote, né? Uma onomatopeia, né, gente? Quando de repente ouviu fufu pubum, chipum. E eis que a coisa, até então invisível, apontou por detrás de um capão, bufando que nem touro brigão, saltando que nem pipoca, se traqueando que nem velha coroca, chiando que nem chaleira derramada e largando fumo pelas ventas como uma mula sem cabeça. Minha Nossa Senhora! O piazinho deu meia volta e largou numa disparada louca rumo à cidade com os olhos do tamanho de um pires e dentes rilhando, mas bem cerrados para que o coração aos cotovelos não lhe saltasse pela boca. É claro que o petiço ganhou luz do bicho, pois no tempo dos primeiros altos eles perdiam para qualquer mafungo. Ou melhor, matungo. Chegado que foi, o Piazinho contou a história como pôde, mal e depressa, que o tempo era pouco e não dava para maiores explicações, pois já se ouvia o barulho do bicho que se aproximava. Pois bem, minha gente, quando este apareceu na estrada da cidade, caiu aquele montão de povo em cima dele, e os homens com os porretes, outros com os garruchas, que nem tenham tido tempo de carregar de pólvora, outros com boleadeiras, mas todos de pé, porque também nem houvera tempo de montar, e as mulheres umas empurrando as suas vassouras, outras as suas pás de mexer marmelada, e os guris de longe se divertindo com seus bodoques, cujos tiros iam acertar em cheio nas costas dos combatentes. E tudo abaixo de gritos e pragas que nem lhes posso repetir aqui. Até que, enfim, houve uma pausa para a respiração. O povo se afastou refulgente e abriu uma clareira no meio da qual se viu o alto emborcado, amassado, quebrado, escangalhado, e não digo que morto, porque as rodas ainda giravam no ar, nos últimos transes de uma teimosa agonia. E, quando as rodas pararam, os pobres, eis que o motorista, milagrosamente salvo, saiu penosamente engatinhando por debaixo dos escombros de seu ex-automóvel. Ah, puxa!
exclamou então o Guasca, ou um Guasca. Entre espantado e penalizado, o animal deu cria. Ou seja, eles não conheciam o automóvel. Quando o automóvel chegou lá, eles acharam até que era um bicho, que esse bicho deu cria, né? Que a cria era o motorista, né, gente? Aqui está o glossário, e aí vocês vão pegar, vão ver o glossário para que vocês entendam bem melhor essa história, esse caso, né? Do Rio Grande do Sul, creio eu. Não, isso mesmo, Rio Grande do Sul. Agora, pessoal, vamos aqui por dentro do texto, vamos analisar esse texto, vamos responder essas questões de acordo com ele, certo? Em um caso, por dentro do texto, página 209. Em um caso, o contador, narrador, pode fazer parte da história ou ser um personagem, ter contato direto com a história ou os personagens, ou ainda ser um narrador observador, apenas contando os acontecimentos. Leia os trechos a seguir e responda. Ou seja, gente, os elementos da narrativa estão aqui presentes. Vocês já ouviram falar várias vezes sobre os elementos da narrativa, né? Personagens, narrador, né? Tempo, espaço, enredo, né, gente? Lembra-se desses detalhes todos? Quantas vezes a gente já falou esse ano? Muitas, né? Isso, muitas vezes já falamos sobre os elementos da narrativa dentro do texto narrativo, com certeza. E vamos lá ler esse fragmento. Os do Alegrete dizem que o caos se deu em Itaqui. Os de Itaqui dizem que foi no Alegrete. Outros juram que só poderia ter acontecido em Uruguaiana. Eu não afirmo nada, sou neutro. A história foi assim como já lhes conto. Metade pelo que eu ouvi dizer, metade pelo que inventei, e a outra metade que sucedeu às deveras. O Piazinho deu meia volta e largou numa disparada louca ao rumo da cidade, com os olhos do tamanho de um pires e os dentes rilhando. Letra A. Qual é a participação do narrador, o contador da história, hein, gente? Qual é a participação dele, de quem conta a história? Ele participou, ele foi um narrador personagem ou ele foi um narrador observador, né? Vejam aí e ponham a resposta de vocês. B. Pela participação do contador, o foco narrativo apresenta-se em primeira pessoa, terceira pessoa ou em ambas. Porque o foco narrativo, o ponto de vista de quem narra, é construído dessa forma no texto. Bom, vejam aí, se é como personagem que ele está narrando o texto, se é como narrador, ou como narrador o quê, gente? Como observador, ou se tem horas que ele fala como personagem e horas ele fala como observador do texto, e aí vocês vão dizer, né? Vocês vão dizer porque o foco narrativo, né, o ponto de vista de quem narra a história, foi construído dessa forma, ok? C. Como o contador divide a história? Como essa história é dividida? Vejam aí no texto, certo? Que efeitos de sentido essa divisão pode provocar em quem lê ou ouve? Gente, aí na primeira questão tem um fragmento de texto. E todas essas 5 letrinhas aqui, né, A, B, C, D e E, são justamente desse fragmento de texto, certo? 2. O caos, assim como toda narrativa, se organiza em um enredo, ou seja, numa progressão de acontecimentos em torno de uma determinada situação. Responda. A. Que fato pitoresco é narrado, né, gente? Que fato é esse tão diferente assim que é narrado? B. Como se inicia a confusão que dá origem a esse fato? Vejam aí como é que se inicia, né? Quem foi aquele que começou essa confusão toda? C. Qual é o momento de maior tensão do caos, hein, gente? Qual é o momento de clímax, de maior expectativa desse caos, né? D. Como é seu desfecho? Como é que esse caso termina, gente? Né? Desfecho é como é que ele termina. E aí, como é que ele termina? Vamos lá? Ao conjunto de episódios que compõem a narrativa, damos o nome de enredo. O desfecho é o final da história. 3. O contador do caos descreve o automóvel realizando comparações. Responda. Letra A. Com que o automóvel é comparado? E aí, gente? Nada que ele se pareça realmente, né? Vejam aí com que é que ele é comparado de acordo com o texto. B. Como é essa descrição? E aí, gente, vocês acham que como é feita essa descrição? Digam aí direitinho, né? C. Que efeitos de sentido o contador pretende provocar no leitor com a comparação que faz? Ele comparou o automóvel a uma outra coisa. Então, o que é que ele está querendo, né? Quais são
os efeitos de sentido que o contador pretende provocar no leitor, certo? 4. Onde e quando os fatos do caso devem ter ocorrido. E aí, gente, ele diz onde foi que ocorreu, quando foi que ocorreu, ele diz isso no texto, e aí vocês vão responder isso de acordo com o que vocês acham sobre isso. 5. Por que será que a chegada desse animal estranho causou tanto alvoroço na população dessa cidade naquela época? Como você se comportaria ao deparar-se com algo completamente novo, estranho e inusitado, hein, gente? Um aparelho novo que chegou, que você não conhece, que faz algumas coisas que você desconhece totalmente, e aí que você se assusta. O que é que acontece? Qual o seu comportamento diante disso? Hein? Vamos lá. 6ª questão. No texto, há momentos em que o contador usa discurso direto, indireto, e em outros o discurso direto para inserir as falas dos personagens no caso. Responda. De quem é a fala? Minha Nossa Senhora. E aí, gente? É do personagem ou é do narrador? Ponham aí, certo? B. Transcreva um trecho que a fala do personagem esteja em discurso indireto, ou seja, o narrador falando por ele, certo? C. Em sua opinião, por que o contador alterna o uso do discurso direto e indireto? Porque horas é o personagem que fala, horas é o narrador que fala. Por que é que vocês acham, hein, gente, que ele faz isso? Hein? Bom, a atividade está muito interessante, não tá? Mas ela acabou por aqui. Em breve, na próxima aula, falaremos mais atividades sobre esse texto, certo? Espero que vocês me acompanhem até lá, certo? A aula de hoje terminou por aqui, mas como eu sempre falo, curtam o canal Educação Itabaianinha, curtam esse vídeo, comentem, que eu quero saber a opinião de vocês sobre a nossa aula, certo? E máscara no rosto, álcool nas mãos, álcool 70, líquido ou gel, não tem problema qual dos dois seja, certo? O importante é que você higienize as mãos direitinho, certo? E, né, um abraço bem apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.